mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Interessantíssimo que a nossa mulher hoje foi citada por Jeremias. Vocês vão ficar impactadas como eu fiquei e ainda estou tentando assimilar o estudo que eu fiz sobre este versículo. Está em Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Interessante que a gente acha que Raquel foi falada só no livro de Gênesis ou Juízes, né? E na verdade ela foi citada por Jeremias, o Senhor falando para Jeremias sobre o choro dela. E nós vamos ver o motivo desse choro. Nós sabemos que Raquel foi a segunda esposa de Jacó. Ele a amou tanto, ela era uma mulher muito bonita, talvez ele não tenha visto outra qualidade nela, mas isso foi o suficiente para ele se apaixonar, ir falar com seu sogro e trabalhar 7 anos achando que era ela. Esses 7 anos passaram muito rápido e ele se casou, na verdade, com Lia, foi enganada e, consequentemente, ele trabalhou mais 7 anos e o seu sogro deu Raquel. A gente acha que deu depois dos 7 anos, mas em uma semana ele deu Raquel e trabalhou mais 7 anos. E depois nós vemos que eles voltam para Belém, para a sua cidade. E Raquel já tinha tido José, o nome de José já é um nome profético. O que talvez essa mulher mais desejaria na vida era ter filhos, né? Sabemos do comportamento dela, ela não foi modelo em muitas coisas, ela invejou a própria irmã por conta da fertilidade da irmã e ela era estéril. Ela escondeu ídolos, ela foi contra o pai dela, ela enganou o pai dela. Porém, nós vemos que quando ela tem José, ela se entregou totalmente à maternidade, isso é notável, e que isso ficou concentrado na vida dela. É um comportamento que mudou a sua personalidade, ela adquiriu uma maturidade. E quando ela tem José, ela profetiza que o nome de José é Deus acrescenta, e nós podemos ver na vida de José que ela foi acrescentada, e com o choro dela, eu vou explicar outra coisa depois, o porquê do choro, e Deus fala para ela que a recompensa viria pelo choro dela. E é quando nasce Zacar que o significado de Zacar é recompensa, para simbolizar para ela também que teria uma recompensa mesmo ela tendo os filhos dela, Lia tendo os filhos, que Deus estava no plano. Mais do que nunca, nós vemos através desse versículo de Jeremias que Raquel era um exemplo de que a vontade de Deus estava alinhada à vida dela. E eu vou falar por quê. Então, quando José nasce, ele recebe esse nome, Deus acrescenta. Ele é acrescentado na vida de Raquel, ele é o filho mais amado por José. E ela profetiza também que viria outro filho, que Deus acrescentaria outro filho. E nós sabemos também que o testemunho de José foi acrescentar prosperidade. Ele teve muito significado na história e ele era uma exemplificação também, uma simbologia de Jesus no Antigo Testamento. O caminhar de José era como uma simbologia do jeito de Jesus agir. José raramente abria sua boca, ele tinha um comportamento idôneo. E nós podemos ver também que Raquel era uma pessoa que provavelmente tinha um temperamento que facilmente se irava. E ela tinha os motivos dela, ela foi enganada. Imagine você se apaixonar, o rapaz que amou, que apaixonou por ela primeiro, de repente você descobrir que a sua irmã casou-se com ele. Então tinha o aspecto da rivalidade. E a rivalidade nada mais é que um zelo excessivo, ciúme, oposição. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Instituição ou pessoa que persegue o mesmo objetivo, em cada qual visa suplantar o outro. O que seria suplantar? É superar. Então, de alguma forma, agir de uma maneira que superasse. Ela superava com a sua beleza e o amor que Jacó nutria
pela vida dela. Então, através dessa rivalidade, nós podemos observar um pouco do comportamento dela. E nesse versículo também de Jeremias que vai falar, ela não queria ser consolada, ela chorava e não quer ser consolada. Nós vemos geralmente pessoas impetuosas, um senso de justiça aflorado. E a Bíblia vai dizer assim, em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus vai discorrer sobre as bem-aventuranças. Então, o segundo, que é no versículo 4, diz, felizes são as pessoas que choram, pois serão consoladas. E no verso 6 diz, bem-aventurado, felizes, são os que têm fome e sede de justiça de fazer a vontade de Deus, pois será satisfeito, pois serão saciados. Então, vamos guardar essa partezinha aí, né? Os que choram serão consolados, são felizes os que choram, pois serão consolados, e são felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, essa profecia é cumprida também, que vem o filho Benjamim, só que quando ele nasce, em Gênesis 25, 16, 22, eles estão a caminho de Belém. Provavelmente ela estava fazendo um esforço muito grande para que ele nascesse quando passasse as portas da cidade. E ele nasceu prestes às portas da cidade, o parto foi dificultoso e quando vai nascer o bebê, ela dá um grito. Ela grita e diz, filho da minha dor. Ela profetizou através do nome de Benjamim, que seria Benoni. Só que Jacó jamais sentiria o que ela sentiu e jamais veria o que ela viu. A mulher tem mais sensibilidade e ela profeticamente disse esse nome, pois como ela estava alinhada à vontade do Senhor, ela já sabia. Nosso Deus é onisciente, mais um atributo de Deus. Ela já sabia, né, no interior dela, de alguma forma, que isso desembocaria na situação trágica em que a tribo de Benjamim incorreu mais pra frente. E essa dor também já havia sido predita por Deus em Gênesis, que a maldição da mulher por entrar o pecado no mundo seria, com a dor darás a luz a filhos, como Gênesis 3,16 vai dizer. E com essa maldição, então, todas as mulheres estão sujeitas a sofrer essa dor, seja por parto cesárea, seja por parto normal. Então, como foi dada por Deus essa disciplina, essa maldição, que com dor daríamos a luz a filhos, seja por cesárea ou parto normal, então nós aceitamos, né? A disciplina no primeiro momento é difícil, mas nós aceitamos porque vem da parte do nosso Senhor. Deus é mau? Não, Deus é muito justo. Ele poderia ter fulminado os dois ali mesmo, mas ele não fez isso, deu mais uma chance à humanidade. E aqui eu quero não romantizar, mas dizer uma coisa, que nós temos uma peculiaridade, as mulheres, a idiosincrasia das mulheres. A idiosincrasia é uma peculiaridade de uma pessoa ou um grupo, né? A cultura, geralmente na nossa casa, tem algumas coisas em particular que a gente cultiva como tradição, que não tem na casa da fulana, da ciclana. Eu aprendi essa palavra anteontem, eu amei. Eu já tinha ouvido, mas não tinha entendido o significado dela. Então, cada casa tem a sua idiosincrasia, cada pessoa, cada grupo de pessoa. Então, nós mulheres temos essa peculiaridade de entender além, de ler nas entrelinhas. E aqui, com dor darás a luz a filhos, eu pensei também, enquanto eu meditava, que todas as vezes que a gente tem que dar a luz, né, iluminar a vida dos nossos filhos, é uma dor. A gente compara bastante com a dor do parto, né? É um parto. Então eu tô na fase da adolescência de a outra entrando na pré-adolescência, sabendo lidar com essa situação, tentando saber lidar com essa situação. Então a gente fala, geralmente usa a figura de linguagem, o pejorativo, isso é um parto. Então, todas as vezes que a gente tem que trazer a luz aos nossos filhos, nós passamos por algumas dores, né? Algumas dificuldades, porque às vezes a gente não consegue expressar aquilo que eles deveriam entender. E ontem a Jane me mandou um vídeo tão interessante, tão legal, que eu não vejo outro símbolo na natureza que possa representar mais uma mãe do que uma leoa. Eu vou deixar como bônus no final do vídeo aqui. Muito legal, muito lindo. Eu amei, eu falo que Deus tem uma particularidade nos devocionais,
pois eu sempre vejo alguma coisa que tem a ver com aquilo que eu estou estudando. Então, eu achei muito especial a Jane me mandar, ela saber que eu gosto das leoas, e quando se trata de filho, eu acho que não existe uma mãe melhor para representar. E Raquel aqui, esse choro, além de simbolizar a dor de querer ter filho, ela chorar por isso, a dor de parir, essa dor foi além. Deus usa essa situação em Jeremias 31:15, que era uma pessoa também que conhecia choro, o livro de Lamentações, são as Lamentações de Jeremias, e Jeremias era o profeta chorão, ele foi qualificado, foi bulinado como o profeta chorão. Então, uma analogia com o choro de Jesus aqui, como Deus sentindo a dor, porque em certo momento, que é óbvio que Raquel já estava morta por parir Benjamim, e Deus usa a figura de Raquel para simbolizar, lá quando Jeremias estava profetizando, que o choro de Raquel foi ouvido pelo Senhor. Quando teve a guerra de Gibeá, era uma guerra civil, onde as 11 tribos se viraram contra Benjamim, e houve uma calamidade a ponto de quase todos os benjamitas serem executados, serem excluídos e não haver mais a tribo de Benjamim. O motivo foi que um dos benjamitas, que morava em Gibeá, pegou uma concubina que não tem identificação na Bíblia, de uma das tribos de Israel, e estuprou-a até amanhã, da noite até amanhã, até que ela morresse. Então esse foi o motivo porque a tribo de Benjamim abrigou o culpado e não quis entregar o culpado. Então as 11 tribos se rebelaram contra Benjamim e mataram a ponto de ficar assim poucos homens, 600 mais ou menos. E aí a tribo de Benjamim foi restaurada porque os homens sobreviventes puderam casar com mulheres de outras cidades que haviam morrido seus maridos. E nesse momento é o momento em que Deus mostra para Jeremias que ele chorava pelo momento de Jeremias, como Raquel chorou por essa guerra, os seus filhos em guerras. E nós vemos também que havia uma rivalidade desde Gênesis, Caim, Abel, uma rivalidade entre Jacó e Esaú, e a rivalidade de Raquel e Lia, que isso entristece o coração de uma mãe ver as rivalidades entre os filhos. E outro motivo a qual Raquel também poderia chorar é que quando uma mãe é privada de ter filho ou ela sofre abortos, o medo que ela mais tem depois é de perder esse filho. Então, assim, é uma peculiaridade da mulher que quando ela fala Benoni, Jacó jamais entenderia. Por quê? Por qual motivo era o filho da dor? Homens jamais entendem esse tipo de coisa, que é uma particularidade do sentimentalismo da mulher, da espiritualidade da mulher. Kuyper vai falar assim que a tribo de Benjamim foram os primeiros mártires, né, da Bíblia, e que Jeremias traz essa história que eu acabei de falar para vocês. E mais tarde também, na mesma porta de Belém, é onde Herodes manda matar os meninos porque viria o Messias. E esse texto está em Mateus 2, 17 e 18. E Jesus, que também era especialista em choros, um dos menores versículos da Bíblia é Jesus chorou, a Lavínia adora. Eu falo, Lavínia, fala um versículo que você decorou. Ela, Jesus chorou, mãe. Ela fala o endereço certinho. Então Jesus também sabia muito sobre o choro. E por que eu falo que a vontade dela estava atrelada, né, à vontade de Deus? Deus usou a Raquel como uma figura física que fica mais fácil para a gente entender. Nós temos essa necessidade de observância, porque Deus satisfez o desejo do coração de Raquel. Sabemos que o nosso sonho não é um sonho infundado, se não estiver atrelado à vontade de Deus. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu gosto dessa versão, NAA. No Salmo 37:4. Na versão da linguagem de hoje, vai falar que sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então, assim, se nós orarmos, buscarmos a vontade de Deus, conhecermos, vamos saber qual é a vontade do Senhor. E Ele realizará. O maior desejo de Raquel era ter filhos. E mal sabia ela que o propósito de Deus
aos filhos dela seria muito maior, muito maior. A onisciência de Deus de dizer que a vontade de Deus estava atrelada à vida dela, à vida de José e Benjamim. E a igreja por muitos anos triunfou sobre o choro de Raquel e entendeu isso, que cantou um cântico, Kuyper vai falar assim, que foi a chave desse mistério, nas palavras durante séculos. E cantavam assim: não chore, Raquel, com os seus olhos tristes, ao ver os seus filhos morrerem como mártires. Eles são os primogênitos de uma semente. Que seu sangue comece a crescer, apesar dos dias terríveis de tirania. Eles florescem para louvor de Deus. Então, se fosse para ser exterminado, Deus permitiria que a tribo de Benjamim fosse totalmente eliminada pelas tribos de Israel. E não era o propósito de Deus, era para mostrar que, independente da rivalidade, Deus tinha propósito para ambas. Então, qual é o nosso papel? Atrelar a nossa vontade à vontade do Senhor, imaginarmos que mesmo as dificuldades, o nosso choro pelo que ainda não existe. Engraçado que Jeremias vai falar, ela chorou pelos filhos que já não existiam mais. Ela chorou pelos filhos que ainda não existiam e chorou pelos filhos que poderiam não existir mais por essa guerra entre os irmãos. E nem sempre os nossos maridos, os nossos filhos vão entender, como o vídeo da Jane. Mas Deus vê todas as coisas. Deus põe tudo no seu devido lugar segundo a vontade dele. Agrada-te do Senhor, que ele satisfará os desejos do seu coração atrelado ao dele. Amém? Excelente dia, Deus abençoe e que essa palavra possa ficar na sua cabeça, que você possa refletir o dia todo, igual eu fiquei ontem, ainda estou pensando sobre isso. E se você tiver alguma coisa para edificar a minha vida, fale, não guarde para você não. Eu sou mais edificada quando vocês falam. Inclusive ontem, enquanto eu estava meditando, eu lembrei quando a Miriam Vieira respondeu aqui sobre Jefté, que ela falou, ele deu importância porque era filha. Realmente, quando os nossos filhos estão envolvidos na situação, é muito mais importante. E eu tava conversando com a Ju falou assim, a gente tem que exortar, falar com amor com as pessoas como se fossem os nossos filhos. É verdade, quando a gente coloca os nossos filhos na situação, fica muito mais fácil pra gente lidar, né, com as pessoas. Então, quando você rivalizar com alguma pessoa, seu coração estiver rivalizado, pensa se fosse seu filho ou sua filha, como você agiria com essa pessoa. Amém? Deus abençoe. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso encontrar tua eterna paz, Senhor?